E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Aldo, para quem não me conhece aí, e desejo boas-vindas a todos vocês que estão aí nos assistindo agora. Reservaram um tempo aí do seu dia corrido, né? Nessa etapa final. Sei que vocês já estão tendo aulas aí nesses momentos, né? Tempo aí de fazer tarefas, né? Já começaram a ter aí os calendários das provas, inclusive. Mas você não pode esquecer aí, de fato, de focar no PAS, que é uma excelente maneira aí, é um excelente momento para você poder entrar na universidade, né? Você vai concorrer apenas com pessoas que estão aqui praticamente, o PAS também é possível fazer em outros locais, mas o PAS 3, no final, a pessoa tem que fazer aqui em Brasília. Então, e o número de vagas, né, disponibilizadas ali, para quem vai fazer a prova do PAS é um quantitativo interessante, então você tem de fato ali boas oportunidades para entrar na UNB por meio do PAS. E eu e o professor Henrique de Faria, que vai entrar daqui a pouco aí, ele está aqui pertinho de mim, ele vai entrar aqui falando sobre um outro tópico. Eu vou começar aqui ministrando um conteúdo para vocês que foi abordado, inclusive nessa última prova, e que é importante que você saiba não só por causa da matemática, mas sim também porque aparece esse conteúdo ali na física. Então vamos relembrar aqui comigo, vocês podem ir digitando aí algumas coisinhas e pode ir conversando aí, beleza? Eu tô aqui, o Henrique não tá ali fora, depois a gente troca ali de posição, tá? Eu vou começar aqui fazendo um resumão para você de trigonometria no triângulo retângulo. É isso aí. Então vamos lá. Vou escrever aqui então trigonometria. Muito bem. Pessoal, a trigonometria abordada aí na prova do PAS 1, ela é muito voltada ali para o triângulo retângulo. Então, vamos lá. Você precisa lembrar do seguinte, ó. Está aqui um triângulo, certo? Esse triângulo, para ser retângulo, ele tem que ter aqui um ângulo reto, beleza? E nós vamos ter aqui um ângulo que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Observe que, de frente para esse ângulo alfa, nós temos um cateto, ó, vou puxar aqui, ó, de frente para esse alfa, tá vendo? Nós vamos ter um cateto aqui que vai ser chamado de cateto oposto, que é o cateto que está de frente para o ângulo, tá? Então, por exemplo, aqui, o mazinho. Esse cateto que fica aqui juntinho do ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Então, o adjacente é esse que fica aqui, ó, colado. Você tá vendo esse aqui, ó? Fica junto aqui do ângulo. Esse é o cateto adjacente. Beleza? E, por fim, o maior lado do triângulo é aquele que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Esse lado aqui é a hipotenusa, tá? Então, é importante você lembrar aqui que nós temos catetos e hipotenusa, tá? Esse C aqui corresponde à hipotenusa. Tudo bem? Bom, no triângulo retângulo podem ser aplicadas algumas relações trigonométricas, tá? E lembrando, isso foi abordado nas últimas provas, né? Isso é comum aparecer ali, tá? Então, volta aqui comigo, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, por exemplo, o seno desse ângulo alfa. Galera, o seno de alfa, por definição, no triângulo retângulo, é a razão entre o cateto que está de frente para ele, que é o cateto oposto, e a hipotenusa, tá? Então, o seno desse ângulo vai dar A sobre C. O cosseno do ângulo é a razão, é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O adjacente é o Bzinho, a hipotenusa é o C. E, por fim, a tangente desse ângulo é dado pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O oposto, pessoal, é o Azinho, o adjacente é o Bzinho. Então, essas são as relações trigonométricas importantes que você tem que saber aplicar ali num triângulo retângulo. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Imagine que nós tenhamos aqui um triângulo retângulo, o 3, 4, 5. Né? Esse é um triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico, pessoal, é aquele triângulo que tem os lados sendo ali inteiros, tá? Então, inteiros positivos, obviamente, esse é um triângulo pitagórico. Então, vamos lá. Em relação a esse ângulo alfa que apareceu aqui, pessoal, vamos calcular o seno dele.
Quem é o seno de alfa? Aí você vai atrás do cateto oposto, que é o cateto que fica de frente para ele. O cateto oposto é 3, a hipotenusa é 5. Vamos agora calcular aqui o cosseno desse ângulo alfa. O cosseno desse ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos calcular agora aqui a tangente desse ângulo alfa. A tangente é a relação entre o cateto oposto, que é 3, e o adjacente, que é 4. Então, olha só, é importante que você conheça essas relações aplicadas em triângulos retângulos. E a prova aborda isso também, principalmente em 2 triângulos, tá? Quem são esses 2 triângulos aqui? Então, eu vou colocar aqui para você, ó, atenção. Importante isso para aí, tá? Então, você que está aí nesse momento segurando um pão de queijo com um café ali na outra mão, preste atenção agora, porque veja, esses 2 triângulos são os que mais aparecem na parte de trigonometria, tanto ali para a parte de matemática quanto para a parte de física, tudo bem? Principalmente quando tiver aquelas questões envolvendo plano inclinado, decomposição ali das forças, você acaba em determinado momento utilizando isso, tá bom? Então vamos lá, quais são os 2 principais triângulos? Pessoal, vamos lá, começando com ele, o principal. Quem é o principal? O principal é o triângulo que a gente chama de amiguinho. Por que ele é o triângulo amiguinho? Porque ele é o triângulo mais importante, ele tem que ser o seu amigo ali, tá? Na trigonometria. E esse triângulo apareceu na sua última prova. Então, olha só. Esse triângulo, ele possui ali o ângulo de 30, 90 e o de 60. Nesse triângulo, pessoal, vou colocar aqui, eu vou destacar em vermelho agora, ó. De frente para o ângulo de 30, se for um valor, a hipotenusa é sempre o dobro deste resultado. Sempre. Sempre vai ser o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30. E o cateto adjacente é o oposto multiplicado por raiz de 3. Tá? Então, isso sempre ocorrerá nesse triângulo. E ó, a dica aqui é você olhar para esse lado que está de frente para o ângulo de 30 graus. Tá bom? Então, por exemplo, ó, imagine que você tem aqui um triângulo, tudo bem? Um triângulo. E aí, a questão coloca para você o seguinte. Nesse triângulo, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. E nesse triângulo, eu vou colocar aqui de frente para esse ângulo de 30, um lado valendo 5. Tá certo? Olha aqui para mim. Coloca aqui agora, você que está aí, coloca aí agora no papel quanto que vale essa hipotenusa e o cateto adjacente. Coloca aí. Coloca, já colocou? Então bora. Volta aqui, vamos corrigir então. Pessoal, quanto que vale aqui o cateto adjacente? É 5 raiz de 3. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa é 10, porque é o dobro do cateto que está de frente por um ângulo de 30 graus. Caso você esqueça, Aldo, esqueci disso. No final da prova, você vai encontrar valores de seno, cosseno e tangente. Vai aparecer lá que o seno de 30 vale meio, vai aparecer lá o valor do cosseno de 30 valendo raiz de 3 sobre 2, vai aparecer lá a tangente de 30 graus. Então, você vai ter esses valores ali na sua prova, tudo bem? Mas se você lembrar desse esqueminha, obviamente vai sair bem mais rápido e você vai ganhar tempo. E por que vale a pena saber esse esquema nesse triângulo? Por que vale a pena conhecer bem o triângulo amiguinho? Porque simplesmente é o triângulo mais importante da trigonometria. Beleza? Qual é um outro triângulo bem importante aí? O professor mestre ali, Henrique de Faria, ele acaba chamando esse triângulo aqui de triângulo quadradinho. Ó, ele chama isso de triângulo quadradinho. Bem bonitinho que esse professor fala, né? Ele olhando ali para mim agora. Beleza. O mestre fala que esse é o triângulo quadradinho. Por quê, pessoal? Porque ele é a metade de um quadrado, tá bom? E aí, sendo ele a metade de um quadrado, esse ângulo bem aqui, ó, vou destacar aqui, colocar também em preto também,
fica igualzinho ali ao outro, ó. Esse é um ângulo de 45, beleza? Aqui é um ângulo de 90, aqui em cima também vai ser 45. E o legal desse triângulo quadradinho, chamado aí pelo mestre, é que aqui vale x, aqui é x, e a hipotenusa é x raiz de 2. Inclusive, vale a pena lembrar disso, tá? Pessoal, vale a pena você lembrar que a diagonal de um quadrado é o valor do lado multiplicado por raiz de 2. Então, esse triângulo é o segundo triângulo mais importante da trigonometria e, se você souber disso, vai sair bem rápido aqui os valores, tá? Então, por exemplo, imagine que nós tenhamos esse triângulo aqui e aí a questão, em algum momento, coloque para você, olha, tem um lado aqui dele valendo 5. Quanto que vai dar aqui os outros lados desse triângulo? Então, você vai colocar aqui, ó, que aqui vale 5 e aqui vale 5 raiz de 2. Aldo, esqueci desse esqueminha. Olha, se você tiver esquecido disso, você vai ter que aplicar esses valores aqui no triângulo. Então, você vai ter que lembrar ali do valor do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, do cosseno de 45, também raiz de 2 sobre 2, e da tangente de 45, que é igual a 1. Tudo bem? Beleza? Aí, galera, olha só. Preste atenção aqui no detalhe. Veja, na última prova, ele acabou comparando ali valores de cosseno com o valor do ângulo, tá? Acabou sendo feita essa comparação ali na última prova. Então, tem um resultado aqui que é importante você saber, né? Que é sobre a comparação dos senos com o tamanho dos ângulos. Se esses ângulos estiverem ali no intervalo de 0 até 90 graus, eu vou escrever até com... Deixa eu destacar aqui, colocando aqui uma observação. Cadê? Coloquei aqui a cor preta. Observação. Olha só. Galera, comparação ali de seno, cossenos com os tamanhos desses ângulos, tá? Se a gente fizer uma análise aqui de 0 até 90 graus, tá? E, ó, atenção, aqui, pessoal, em radiano fica 0 e esse π sobre 2, tá bom? 0 e π sobre 2. Galera, se você fizer isso, o que acontece quanto maior for o ângulo? Maior é o seno ou menor é o seno? Então, imagine que você tem aqui dois ângulos, tudo bem? Sendo um α1 e um α2 nesse intervalo, o α1 maior do que o α2. Tá bom? Você pode pegar dois ângulos quaisquer aqui. Então, por exemplo, pode ser aqui o 70, vamos pegar um que a gente não tem o valor dele de seno e cosseno. O 70, ele é maior que o 40. Os dois estão nesse intervalo. Tudo bem? Beleza? Pessoal, olha um detalhe que foi importante que apareceu na última prova. O 70, ele é maior que o 40. O seno de 70 é maior que o seno de 40. Beleza? E é algo que a gente até aceita com uma certa naturalidade. Tipo, o ângulo ali aumentou, então o seno aumentou. Mas olha o que a prova acabou abordando. Ela não abordou o seno, ela abordou o cosseno. E, gente, olha um pouco da maldade aqui do negócio. Olha só. O cosseno de 70 graus, ele não é maior do que o cosseno de 40 graus. Ele é menor. Ele é menor do que o cosseno de 40. Então, você teve que calcular ali um segmento numa pirâmide, né? E nós vamos falar também no outro episódio, não perca, tá bom? Nós também vamos falar ali sobre a geometria espacial, que é um conteúdo que aparece normalmente. E, galera, lá tinha uma comparação de um ângulo com 60 graus, beleza? Só que para o cosseno, que era o que a gente tinha ali, quanto maior for o valor do ângulo, tá vendo o 70 e o 40 aí? Menor vai ser o cosseno. Então, o cosseno, pessoal, é o contrário aí nesse intervalo, tudo bem? Aldo, e como que seria aqui para a tangente? Como que seria aqui para a tangente? A tangente de 70 é maior do que a tangente de 40? É sim, beleza? Mas eu queria que você prestasse atenção, especialmente nesse aqui, né?
que foi um resultado que apareceu ali na última prova, tá? Então eu vou pedir para o professor mestre aqui, Henrique de Faria, ir se preparando aqui, porque ele vai entrar já já, beleza? Eu vou ceder aqui o lugar para ele aqui agora, eu vou ficar ali fora vendo o que vocês estão fazendo, tá bom? Estão escrevendo. Enquanto o mestre aqui entra nesse lugar, vou passar aqui o microfone para ele. Bom, enquanto ele vai chegando aí, espero que você tenha gostado bastante dessa dica. Não perca, nós vamos continuar colocando dicas aqui, tá? Obviamente, quem quiser aqui um estudo mais intensivo, está lá no nosso curso, tá bom? É só você entrar lá no nosso Instagram que você vai conseguir ter acesso ao nosso curso completo. E galera, esse curso está imperdível. Não é por nada não. Não é por nada não. A gente fez um material impresso totalmente colorido, né? Fizemos também flashcards, olha que legal. São vários cartõezinhos de memória que você pode colocar ali, ó, e levar ali para as aulas, né? Esses cartõezinhos são bem legais, que no momento que você estiver ali à toa, né? Você pode pegar esses cartõezinhos e verificar rapidamente se você tem todos os conteúdos aí que podem ser abordados em matemática na prova do País 1. Nós fizemos isso com 120 cartõezinhos pequenininhos, são cartõezinhos de memória. E aí você vai fazendo como se fosse um joguinho, né? Você vai pegando, será que eu lembro disso? Olhou, não lembro, coloca ele do lado. Será que eu sei dessa informação? Confere, olhou no verso do cartãozinho. Se você souber, vai colocando de um lado. Se não souber, vai colocando do outro lado. Só que aí esse seu bolo de cartões vai diminuindo cada vez mais. E olha só, se você fizer isso até a prova, você vai ter ali todas essas fórmulas, todos esses esqueminhas de matemática que podem aparecer, beleza? Isso tudo vai estar disponível ali para aqueles que compraram nosso curso. E galera, as vagas são limitadíssimas. E aí, vou até colocar aqui enquanto o mestre está terminando ali. Galera, são limitados porque nós compramos, apesar do curso ser ali online, né? Nós compramos uma quantidade limitada de materiais físicos. Então, quando chegar até o fim dessa quantitativa de material físico que a gente adquiriu ali, seja do guia completo, né? Que você vai ter, seja do flashcard, né? Acabou, não adianta, não vou vender mais ali o curso online porque eu não vou ter o material físico para te entregar. Tá bom? Cadê, mestre? Você já está pronto aí? Professor Henrique de Faria, beleza? Fala, jovens! Assumi aqui o microfone aqui que o Aldinho deixou para mim. Vou comentar aqui, preparei uma explicação para vocês de um tema super recorrente na prova do PAS primeira etapa, que é a parte de sequências numéricas, especificamente duas sequências numéricas, né, as mais cobradas, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica. Vou comentar com vocês nesses minutinhos aqui quais são as fórmulas e para que cada uma delas serve, tanto de PA quanto de PG, né? Então, a gente está aqui ao vivo, não vamos perder muito tempo, né? Vamos tentar otimizar esse tempo aí de vocês. Vamos começar aqui lembrando o que é uma progressão aritmética, a famosa PA. Pessoal, a PA ela é uma sequência numérica na qual você tem aqui, ó, o A1, o A2, o A3 e assim por diante. O que acontece? Esse índicezinho, esse númerozinho aqui embaixo, ele indica a posição do termo. Ele indica posição. Então, quando eu falo para você, o A10 daquela PA, o A10 ele é o 10º termo da PA. E o que é uma PA? PA é uma sequência numérica. Opa, desculpa, fui achando aqui que dava para manter aqui a forma, não deu, mas eu vou fazer uma setinha aqui. É uma sequência numérica que para sair de um termo e ir para o outro, basta você somar uma razão. Tá legal? Bom, vamos lá. O que você tem que saber de PA, meus queridos? Quais são as principais informações que vocês têm que ir para essa prova? Primeiro, você tem que dominar a chamada fórmula do termo
geral da PA. O que é o termo geral da PA? É uma forma que permite você descobrir qualquer termo dela, tendo apenas o A1 e a razão. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma PA em que o A1 é 7 e a razão é 3. Qual seria o A10 dessa PA? Qual seria o 10º termo dessa PA? O 10º termo seria o A1, 7, mais N menos 1, 9, né, como N é 10, vezes a razão. Então, o A10 dessa PA, ele seria 7 mais 27, 34. Olha como essa fórmula é importante. Para eu chegar lá no A10, eu não preciso pegar o A1 e ir somando. Mais 3, mais 3, mais 3 e somando a razão. Não faz sentido. Entendeu? Então essa fórmula do termo geral, ela permite com que você faça uma transição rápida entre os termos da PA. Então, super importante. Lembrando, né, depois você pega ali a prova de 2020, por exemplo, que ele fala de cubos que são empilhados, né? Uma pilha está sendo formada com termos em PA, uma com termos em PG. E aí lá pelas tantas você tem que descobrir o A12, o A10, tanto da PA quanto da PG. Super importante você ir para a prova dominando esses assuntos, beleza? Além da fórmula do termo geral, é importante que você conheça uma propriedade da PA que é a seguinte. Toda PA, quando você tem uma sequência de termos e um desses termos ele é um termo central, então, no caso dessa PA que eu fiz, observa, o A3 ele é central em relação ao A4 e o A2, por exemplo. O A3 ele é central em relação ao A5 e ao A1 também. Um termo central, ele é a média aritmética de dois termos equidistantes. Então, ele é a média do A2 e do A4. Ele é a média entre o A1 e o A5. Então, toda vez que você tiver um termo central, tá legal? Um termo central é a média aritmética de dois termos equidistantes. Tá legal? Importantíssima essa propriedade. Além dela, você também tem que ir para essa prova sabendo fazer a soma dos N primeiros termos de uma PA. É o chamado SN, né? O que é o SN? O que é o SN? O SN ele é o A1 mais o A2 mais o A3 até o AN. Fazer o somatório dos N primeiros termos significa resolver essa soma. Agora, você poderia estar aí na sua casa assistindo essa live e perguntando o seguinte, poxa, mas em qual contexto, né, que apareceria um somatório dos N primeiros termos de uma PA? Bom, vou te dar um exemplo aqui bem simples, né? Imagine que eu, né, estou me preparando para correr uma maratona e aí eu estou fazendo um treinamento que é o seguinte, eu vou começar correndo 5 quilômetros e a cada dia, no dia seguinte, eu vou correr 200 metros a mais do que eu corri no dia anterior. Depois de 30 dias, quantos quilômetros eu corri? Isso aí é uma questão clássica de somatório de PA, né? Porque eu vou somar o A1, que é 5.000, depois 5.000 metros, né?
depois com A2, que é 5.200, depois com A3, que é 5.400, e assim vai, né? Então eu teria que fazer o somatório desses termos da PA. Você tem que tentar perceber esse tipo de mensagem no texto, né? E qual que é essa fórmula? Essa fórmula é a seguinte: se você quiser fazer o SN, basta você fazer o primeiro, o A1, mais o AN, vezes N, sobre 2. Beleza? Ah, Ricão, mas me dá um exemplo? Vou te dar um exemplo. Dá uma olhada aqui nessa mesma sequência. Como é que seria o S10 dela? O S10 seria o A1, que é 7, mais o A10, que eu já descobri, ó, tá vendo? O A10 é 34. Vezes 10, que é o N, dividido por 2. Aí você vem aqui, ó, cancela isso aqui, deu 5. Aqui vai ficar 7 mais 34, dá 41. 41 vezes 5, 205. Então, esse daqui seria o somatório dos 10 primeiros termos de uma PA. Queridos, agora eu vou falar com vocês sobre PG. Então, dá uma olhadinha aqui para mim, corta aqui só para mim, pode tirar a explicação, depois quem quiser volta, dá um print aí. Eu queria mostrar para vocês, antes de eu seguir aqui para a próxima tela, olha o que eu trouxe aqui. Ah, não vai aparecer, ele é da cor do chroma key. Ele tá, esse saco aqui, gente, vou ficar camuflado aqui, como tá ao vivo, essas coisas acontecem, olha aqui, ó. Bom, esse saco aqui é verde, porque é da cor do nosso perfil, depois você entra lá no matemática, você vai ver. Vamos ver se o azul é chroma key também, deixa eu ver. Ah, não, o azul pegou. Ah, legal. Isso daqui é verdinho, tá? Isso aqui, ó, por isso que tá aparecendo. A gente tá aqui no chroma key. Bom, esse daqui, pessoal, é o material físico que você vai receber, a parte teórica do nosso material. Teórica não, desculpa. A parte física do material que vocês vão fazer lá no curso. No curso, vocês vão ter acesso aos vídeos de todas as resoluções, conforme o Aldo falou, das provas de matemática do PAIS 1, desde 2006 até 2020. Mas não é só ficar assistindo o vídeo, não. Aqui dentro, nesse caderno aqui de altíssima qualidade, tudo coloridinho, papel gostoso, sabe aquele papel sedoso? Tudo a gente pensou para fazer um produto de extrema qualidade. Você vai poder ir acompanhando com as questões aqui. Tem espaço para você sair escrevendo, para você ir registrando. Aqui dentro, você também vai encontrar as estatísticas da prova, quais são os assuntos mais cobrados de matemática, quantos itens são de matemática, quais cursos que a UNB oferece, tudo para que a experiência do PAIS 1 não seja um trauma para você, né? Você fique motivado, você saia do PAIS 1 assim, fiz um excelente PAIS 1, vou fazer o PAIS 2 e depois vou fazer o PAIS 3, porque o que a gente observa, o que eu e o Aldo, não sei se vocês já pararam para fazer essa análise, eu e o Aldo a gente percebeu que ao longo das etapas do PAIS 1, 2 e 3, as pessoas vão desistindo. A gente comentou isso uma vez nas salas professores, assim, já reparou como a turma do PAIS 1 tem 100 alunos, às vezes mais do que 100, e aí a do PAIS 2 já cai para 60, a do PAIS 3 às vezes dá 15, dá 10, né? Isso no cursinho que a gente trabalha junto, e a gente percebeu que os alunos vão desistindo. Então a gente falou assim, poxa, vamos construir um produto para que as pessoas fiquem no PAIS, não desistam, fiquem lá, porque é uma porta de entrada para a UNB que é a melhor, é a mais fácil de ser aberta, é a prova do PAIS, beleza? Bom, dito isso, vamos voltar aqui, vamos comentar agora um pouquinho sobre PG, sobre as progressões aritméticas, progressões geométricas. O que é uma PG, né? Qual é a ideia que você tem que ter de PG? PG é uma sequência numérica, a linguagem é a mesma da PA, né? Então observa, A1, A2, A3, esses índices, esses numerozinhos,
eles expressam a posição do termo, só que na PG, para você sair de um termo para o outro, você sempre multiplica pela razão. Se na PA você somava, na PG você vai multiplicar a razão, né? Então, temos várias fórmulas aqui em comum. Então, também é importante a gente falar aqui do termo geral da PG. Como é que eu me localizo dentro de uma PG, né? Qual é a fórmula do termo geral? É a seguinte, ó, o AN ele é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ah, mas me dá um exemplo, como é que eu uso isso? Então vamos supor aqui uma PG em que o A1 seja 10 e a razão seja 0,2. Qual seria o A5 dessa PG? O A5 dessa PG seria o A1, 10, vezes a razão, 0,2, elevado a 4. Então, o A5 ele seria 10 vezes 0,0016. O que dá, né, pessoal? 0,016. Então, isso aqui é uma forma de você usar, né, o termo geral. Além do termo geral, é importante destacar o seguinte, que você também tem na PG uma propriedade importante. Como eu falei para vocês da propriedade da PA, a PG também tem uma que ajuda muito a resolver questões. Quando você tem uma sequência de números em PG e você tem um termo que é central, a propriedade é a seguinte: esse termo central ao quadrado é igual ao produto de dois termos equidistantes. Então, observa, o A3, ele é central, olha, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ele é central em relação ao A4 e o A2. Ele é central, conforme a gente já viu ali no outro, ele é central em relação ao A5 e o A1. Então, um termo central na PG, o quadrado de um termo central, é igual ao produto de dois termos equidistantes. Isso na PG. Bom, também temos que saber a soma dos N primeiros termos de uma PG. Também é uma fórmula importante. O contexto é o mesmo da PA, né? Inclusive, quero destacar aqui para vocês que na prova mesmo de 2020, você tinha um item lá que exigia esse somatório, tá? Então assim, será que eu preciso memorizar? Será que eu preciso ir para a prova com essa fórmula? Precisa sim, tá? Não fica subestimando as coisas não, você precisa. E como é que funciona essa fórmula? O SN, ele é igual a o A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. E na PG tem uma última fórmula, que é a seguinte: a soma dos infinitos termos de uma PG. Nesse caso, é importante a gente colocar que essa PG é a chamada PG convergente. O que significa, pessoal, uma PG ser convergente? Significa o seguinte: a sua razão, o módulo dela,
está entre 0 e 1. Tá legal? Você tem uma razão que o módulo, né, desconsiderando o sinal, ela está sempre entre 0 e 1. E aí a soma desses infinitos termos, é a seguinte, é o A1 dividido por 1 menos Q. Eu queria até comentar aqui com vocês uma questão que caiu no PAIS 1 do ano de 2012. Dá uma olhadinha aqui, vou comentar mais ou menos o que aconteceu. Ele falava lá dos tempos dos corredores nos 100 metros rasos. E aí essas bolinhas são os tempos ao longo dos anos. Aí ele ia mostrando assim e falava assim, olha, nesse determinado trecho, então aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho os anos. E aí ele falava assim, que ele fazia duas perguntas. A primeira, ele fazia uma pergunta do tipo D, falando assim, por que eu não posso falar que essa função vai abarcar todos os anos, até o futuro? Por que eu não posso fazer essa função e até o ano de 2080? Era uma questão de tipo D, discursiva, para você responder isso. Olha como é que você não precisava nem saber matemática para responder isso. Bom, se isso aqui for verdade, se você pudesse realmente prolongar, vai chegar um momento em que o cara vai fazer 100 metros rasos em 0 segundos, não faz sentido e tal. E aí você tinha que escrever um texto assim. Mas, também na sequência, tinha uma questão que falava de somatório dos infinitos termos, que ela falava do seguinte, a partir do primeiro recorde dos 100 metros rasos, ele vai diminuindo uma fração de segundos que vai indo em PG, em uma PG de razão entre 0 e 1. E aí ele perguntava qual é o tempo limite dessa PG, ou seja, se eu pudesse tirar todos os infinitos termos desses recordes, enquanto que eu bateria e tal. E aí você teria que usar a forma dos infinitos termos. Né? É claro, você quer acompanhar, quer ver todas essas resoluções, tudo em vídeo, super lindo, bem editado, tudo a gente foi fruto, pessoal. Vocês perceberam isso, mas tudo que a gente fez aqui, assim, é fruto de muita discussão, desde a edição até as cores que a gente usou, tal, a gente debateu muito para chegar num produto muito bacana para vocês, beleza? Eu vou encerrando por aqui, aguardo vocês amanhã, tá? Para a nossa próxima live, onde a gente vai discutir outros 2 assuntos que são muito importantes para a sua prova do PAIS 1. Não deixe de seguir o nosso perfil lá no Insta, @amatemática, deve estar aparecendo aqui na tela, tá legal? E é isso, pessoal. Um beijão para vocês, até amanhã, tchau!